pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto de monitoria virtual de sinais e sistemas. Aqui é a Lorena e hoje nós vamos continuar falando de classificação de sistemas, abordando mais duas classificações, causalidade e memória. Então nós vamos dividir este vídeo em duas partes, sendo que na primeira parte nós vamos ver algumas definições e resolver alguns exercícios manualmente, e na segunda parte nós vamos resolver os exercícios computacionalmente utilizando o Octave. Então vamos lá. Então vamos começar falando da causalidade. Então, pela definição, um sistema causal, que também é conhecido como físico ou antecipativo, é aquele no qual o valor da saída no instante presente depende apenas do valor presente e passado do sinal de entrada. Ou, se a gente estiver analisando graficamente, se o sinal de saída não iniciar antes do sinal de entrada. Então, um exemplo de sistema causal é qualquer sistema prático operando em tempo real. Vamos ver alguns exemplos para a gente poder analisar a causalidade do sistema. Então, nós temos aqui um exemplo 1, é um sistema de tempo discreto, e para a gente poder analisar se ele é um sistema causal, nós temos que analisar a relação entre a entrada e a saída do sistema para todos os instantes de tempo, tanto para valores de tempo maiores que zero, quanto para valores de tempo menores do que zero. Então, vamos fazer isso. Então, para n maior que zero, por exemplo, n igual a 1, basta substituir o valor do n no meu sistema. Então, ficou y de 1 é igual a 1/3 de x de 1 mais x de 1 menos 1, x de 0, mais x de 1 menos 2, x de menos 1. Então, agora vamos analisar a relação entrada-saída. Então, a minha saída no instante presente, que eu estou considerando, que é o 1, dependeu somente de valores presentes, que é o próprio 1, e passados do meu sinal de entrada. Não de valores futuros, não tem nenhum valor maior do que o valor que eu estou analisando aqui. Agora vamos ver para o valor de tempo menor do que zero. Então, para n menor que zero, por exemplo, n igual a menos 1, quando a gente substitui no sistema, ficou y de menos 1 é igual a 1/3 de x de menos 1, mais x de menos 2, mais x de menos 3. Então, o valor da saída no instante presente dependeu somente dos valores presentes e passados do sinal de entrada, e não de valores futuros. Portanto, esse é um sistema causal. Vamos ver agora um exemplo 2. O exemplo 2 é um circuito RC. Então, para a gente poder analisar se esse é um sistema causal, nós temos que fazer o mesmo procedimento. Verificar a relação entre a entrada e a saída do sistema para todos os instantes de tempo. Então, vamos considerar que a entrada desse sistema é a corrente, e a nossa saída que nós queremos obter é a tensão. Então, vamos analisar a tensão em cima de cada componente. Então, a tensão em cima do resistor ela é dada pelo valor do meu resistor vezes a corrente, que depende somente do valor presente da corrente que está circulando em cima dele. Já a tensão no capacitor, ela pode ser calculada como 1 sobre C integral de menos infinito a t da corrente. Então, o valor da saída que a gente está considerando no capacitor, que é o valor da minha tensão, ela depende de valores passados do sinal de entrada, que é a corrente aqui. Ela depende de valores de menos infinito até t do sinal de entrada. Portanto, um circuito RC ele é um sistema causal. Ele depende de valores presentes e passados do sinal de entrada. Agora vamos ver um sistema não causal. Bom, pela definição, um sistema é não causal ou antecipativo se o sinal de saída depender de valores futuros do sinal de entrada. Ou se a gente estiver analisando graficamente, se o sinal de saída iniciar antes do sinal de entrada. Então, gente, um sistema não causal é um sistema hipotético que conhece a entrada futura e atua nela no presente. Então, não é um sistema prático que opera no tempo real, pois não é possível implementar um sistema que possa responder a entradas futuras, ou seja, entradas que ainda não foram aplicadas no sistema. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente poder identificar. Então, nós temos aqui o exemplo 1, que é um sistema de tempo discreto também. Nós vamos fazer o mesmo procedimento, analisar a relação entrada e saída do sistema para todos os instantes. Então, para n igual a 1, ficou y de 1 é igual a 1/3 de x de 2, mais x de 1, mais x de 0. Então, logo para esse instante que a gente considerou, a gente verificou que a saída no instante presente ela dependeu de um valor futuro do sinal de entrada. Portanto, esse é um sistema não causal. Agora, o exemplo 2. O exemplo 2 é um exemplo gráfico. Nós temos esse sinal de entrada x de t, que é um degrau, aplicado a um sistema, resultando nesse sinal de saída y de t. Então, vamos analisar a relação entre a entrada e a saída do sistema. Então, como nós podemos ver, a saída do sistema ela inicia antes mesmo
da entrada a ser aplicada. Portanto, esse é um sistema não causal. Agora eu parei esse exercício 1.7/7 do livro do Latte para a gente poder identificar quais desses sistemas são causais e quais são não causais. Então vamos lá. Vamos começar pela letra A. Y de t é igual a x de t menos 2. Então vamos analisar a relação entre a entrada e a saída para todos os instantes de tempo. Então vamos começar para t igual a 1, que é um instante de tempo maior que 0. Então ficou y de 1 é igual a x de 1 menos 2, x de menos 1. Então a saída no valor presente dependeu somente do valor passado do sinal de entrada. Agora vamos considerar para t igual a menos 1. Então ficou y de menos 1 é igual a x de menos 3, que também é o valor passado do sinal de entrada. Portanto, esse é um sistema causal. A saída no instante presente depende somente de valores presentes e passados no sinal de entrada, e não de valores futuros. Agora a letra B, y de t é igual a x de menos t. Então, para t igual a 1, ficou y de é igual a x de menos 1, que é o valor passado do sinal de entrada. Agora, para t igual a menos 1, ficou y de menos 1 é igual a x de menos com menos mais, então x de mais 1. Então, é um valor futuro do sinal de entrada. Então, o valor da minha saída no instante presente dependeu de um valor futuro do sinal de entrada. Portanto, esse é um sistema não causal. Então, gente, por isso é importante analisar a relação entre a entrada e a saída para todos os instantes de tempo, porque se a gente considerar somente um valor de tempo maior do que 0, poderia nos levar à impressão que esse é um sistema causal, mas quando a gente analisa para outro instante de tempo, a gente vê que é um sistema não causal, que a saída depende de valores futuros do sinal de entrada. Então, a letra C, y de t é igual a x de a vezes t, como a maior que 1. Então, por exemplo, para a igual a 2 e t maior do que 0, por exemplo, t igual a 1, ficou y de 1 é igual a x de 2 vezes 1, 2, que é o valor futuro do meu sinal de entrada. Então, a saída no instante presente dependeu de um valor futuro do sinal de entrada. Vamos fazer agora para um valor de instante de tempo menor do que 0. Então, para a igual a 2 e t igual a menos 1, ficou y de menos 1 é igual a x de menos 2, que é o valor passado do sinal de entrada. Mas como no primeiro teste já deu que dependeu de um valor futuro do sinal de entrada, esse é um sistema não causal. Agora a nossa letra D, y de t é igual a x de a vezes t, com a menor do que 1. Então, vamos considerar um valor de a igual a menos 1 e o valor de t maior do que 0, t igual a 1. Então, ficou y de 1 é igual a x de menos 1 vezes 1, x de menos 1. Então, o valor passado do sinal de entrada. Agora, para a igual a menos 1 e t igual a menos 1, ficou menos 1 vezes menos 1 mais 1. Então, ficou y de menos 1 é igual a x de 1. Então, a saída no meu instante presente depende de um valor futuro do meu sinal de entrada. Então, é um sistema não causal. Agora, vamos falar da segunda classificação, que é a memória. Pela definição, um sistema é sem memória se seu sinal de saída depender somente do valor presente do sinal de entrada. Então, por isso, ele também é conhecido como sistema instantâneo. E um exemplo de sistema sem memória é um circuito puramente resistivo. Então, se a gente for analisar a relação entre a entrada e a saída do circuito puramente resistivo, nós podemos ver que a tensão, que é a nossa saída, ela é dada pelo valor do resistor vezes a corrente, que é a nossa entrada. Então, a nossa saída depende somente dos valores presentes da corrente que estiver circulando em cima do meu resistor. Não depende dos valores passados da corrente. Portanto, esse é um sistema sem memória. Já em um sistema que possui memória, a saída depende de valores passados do sinal de entrada. Então, por isso, esse sistema também é conhecido como sistema dinâmico. Então, gente, o conceito de memória no sistema corresponde à presença de um mecanismo que retém ou guarda informações dos valores da entrada. Então, em muitos sistemas físicos, a memória está associada ao armazenamento de energia. Então, exemplos de sistemas que possuem memória são circuitos capacitivos ou indutivos. São elementos armazenadores de energia. O capacitor armazena energia acumulando carga elétrica e o indutor armazena energia na forma de campo magnético. Se a gente for analisar a relação entrada-saída, nós vemos que a tensão no capacitor ela é dada por 1 sobre C, integral de menos infinito a t da corrente. Então, dependeu de valores passados do sinal de entrada. E a corrente no indutor, que também é dada por 1 sobre E, integral de menos infinito a t da tensão. Então, também dependeu de valores passados do sinal de entrada. Então, esses circuitos, eles são exemplos de sistemas que possuem memória. A saída depende de valores passados do sinal de entrada.
Então, eu separei aqui um exemplo 1.7/12 do livro, que ele vai englobar todas as definições que a gente já viu até agora. Linearidade, invariância no tempo, memória e causalidade. Então, se você ainda não ouviu sobre linearidade e invariância no tempo, assista os outros vídeos do projeto, que vai estar explicado sobre essas duas definições e vai ter a simulação computacional também de invariância no tempo. Então, se você ainda não viu sobre esses dois conceitos, dá uma olhadinha nos outros vídeos do projeto de monitoria virtual, que vai estar tudo explicadinho lá. Então, agora vamos tentar resolver esse exercício. Então, a primeira pergunta é se esse sistema é um sistema linear. Então, como eu falei no primeiro vídeo do projeto de monitoria virtual, para a gente poder analisar a linearidade de um sistema, basta a gente fazer a seguinte pergunta. Será que se eu aplicar a soma ponderada das entradas em um sistema, a saída também será a soma ponderada da saída de cada entrada? Se a resposta for sim, o sistema é linear. Se a resposta for não, o sistema é não linear. Então, para a gente poder fazer isso, basta a gente tomar uma entrada x3 de t, que é a soma ponderada de duas entradas arbitrárias x1 e x2, e verificar se essa minha entrada x3 vai me levar a uma saída, que eu chamei aqui de y de 3, que é a soma ponderada por K1 e por K2 da saída a cada entrada. Então, vamos ver aqui, resolver esse exercício para ficar mais claro. Então, nós vamos considerar duas entradas arbitrárias, x1 e x2. Então, eu considerei aqui uma entrada x1, que é um sinal constante, valendo 1, e uma entrada x2, que é a função cosseno de t. Então, a primeira coisa, nós vamos multiplicar essas entradas por constantes. A entrada x1 de t pela constante K1 e a entrada x2 pela constante K2. Então, ficou x1 de t é igual a K1 e x2 de t é igual a K2 cosseno de t. Agora, nós vamos tomar uma entrada x3 de t, que é a soma dessas duas entradas, x1 de t mais x2 de t. Então, ficou x3 de t é igual a K1 mais K2 cosseno de t. Então, agora nós vamos ver se essa entrada vai me levar a uma saída, que é a soma ponderada da saída de cada entrada. Então, vamos analisar a saída de cada entrada. Então, a minha saída y1, ela vai ser 1 também, né? Porque o meu sistema, ele é y de t é igual a x de t, se x de t for maior do que 0, e 0 se x de t for menor ou igual a 0. Então, como no caso da minha entrada x1 de t, ela é maior do que 0, então a minha saída y de t vai ser igual a x de t. Então, vai ser igual a 1. Então, já multiplicando pela constante, ficou que a minha saída y1 de t é igual a K1. Agora, a minha saída y2 de t, ela vai poder assumir dois valores, porque a minha função cosseno de t, ela pode dar tanto um resultado maior do que 0, quanto um resultado menor ou igual a 0. Então, a minha saída y2 de t, ela vai ser cosseno de t, se o cosseno de t for maior do que 0, e 0 se o cosseno de t for menor ou igual a 0. Então, já multiplicando pela constante K2, ficou K2 cosseno de t, se cosseno de t for maior do que 0, e 0 se cosseno de t for menor ou igual a 0. Então, agora, nós temos que tomar uma entrada y3 de t e realizar a soma dessas duas entradas, y1 de t mais y2 de t. Então, ficou y3 de t é igual a K1 mais K2 cosseno de t, se cosseno de t for maior do que 0, e K1 se cosseno de t for menor ou igual a 0. Então, como a gente pode ver, essa minha entrada x3 de t, ela não me levou a uma saída, que é a soma ponderada da saída a cada entrada. A minha saída, ela ficou com um resultado a mais que ela pode ter, né? Ela não ficou somente K1 mais K2 cosseno de t. Ela também pode assumir o valor K1 se o cosseno de t for menor ou igual a 0. Então, essa minha entrada x3 de t, ela não me levou ao resultado, que é a combinação linear da saída para cada entrada. Então, esse é um sistema não linear. E o sistema, ele é sem memória? Então, vamos relembrar o que eu falei da definição de sem memória. Então, o sistema, ele vai ser sem memória se a saída depender somente de valores presentes do meu sinal de entrada e não de valores passados. Então, no nosso caso, a nossa saída, ela é dada por x de t se x de t for maior do que 0 e 0 se x de t for menor ou igual a 0. Então, a nossa saída, ela vai depender somente do sinal de entrada, x de t. Não depende de valores passados do sinal de entrada. Então, o sistema é sem memória. E o sistema é causal? Então, o sistema causal é aquele que depende somente de valores presentes e passados no sinal de entrada. Então, se o sistema é sem memória, ele também vai ser causal.
Todos os sistemas sem memória são sistemas causais, porque a saída responde somente ao valor atual da entrada. E o sistema é invariante no tempo? Então, gente, no segundo vídeo do projeto de monitoria virtual de sinais e sistemas, eu expliquei que nós podemos verificar se o sistema é invariante no tempo fazendo esse procedimento aqui, ó. Nós podemos atrasar a saída do sistema aplicando um atraso de t segundos na saída. Então, aqui tem o sinal de entrada x de t aplicado a um sistema, resultando numa saída y de t. Nós podemos aplicar um atraso de t segundos nessa saída, resultando numa saída atrasada. Se o sistema for invariante no tempo, então a saída atrasada, y de t menos o t maiúsculo, que é meu atraso, pode ser obtida também atrasando primeiro a entrada x de t antes de aplicá-la ao sistema. Então aqui tem o meu sinal x de t, eu aplico um atraso de t segundos nessa entrada, resultando numa entrada atrasada, x de t menos t maiúsculo. Eu posso aplicar essa entrada atrasada no sistema, e se o sistema for invariante no tempo, o resultado obtido tem que ser o mesmo de eu aplicar um atraso na saída. Então vamos fazer esse procedimento para resolver o nosso problema. Então nós temos aqui nossa entrada x de t aplicada ao sistema, resultando na saída y de t, que é igual a x de t se x de t for maior que zero, e zero se x de t for menor ou igual a zero. Então, vamos primeiro aplicar um atraso na saída. Então, aplicando um atraso de t segundos na saída, ficou y de t menos o t maiúsculo. Então, onde que tiver t, a gente vai substituir por t menos t maiúsculo. Então, ficou x de t menos t maiúsculo, se x de t menos t maiúsculo for maior do que zero, e zero se x de t menos t maiúsculo for menor ou igual a zero. Agora, vamos aplicar um atraso na nossa entrada e aplicar a entrada atrasada ao sistema, para ver se vai dar o mesmo resultado. Então, a nossa entrada x de t, aplica um atraso nela, ficou x de t menos o t maiúsculo, que é o atraso. Aplicando essa entrada atrasada no sistema, tem que a saída, y3 de t, é igual a x de t menos o t maiúsculo, se x de t menos t maiúsculo for maior do que zero, e zero se x de t menos t maiúsculo for menor ou igual a zero. Então, como a gente pode ver, nós obtivemos o mesmo resultado, tanto aplicando um atraso na entrada e aplicando a entrada atrasada ao sistema, quanto aplicando um atraso na saída. Então, como os resultados foram iguais, o sistema ele é invariante no tempo. Bom, gente, então agora nós encerramos a parte 1 do vídeo, que explicava as definições e resolvi alguns exercícios de forma manual. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E vamos para a segunda parte, que nós vamos resolver o exercício no Octave.